Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Com a graça do Senhor, nós vamos dar continuidade no estudo de Hebreus. Eu gostaria de convidar os irmãos a irem comigo no capítulo 1, inicialmente. Capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Também, no capítulo 13, verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça nesse tempo que teremos em torno da sua palavra. Pai querido, no precioso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, é que nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, como um só povo, em expectativa pela Tua palavra. Ó Senhor, prepara os nossos corações, nos permita, pela fé, tocar a Ti em Tua palavra. Aquieta as nossas almas, nossos pensamentos, nos ajude com nossa mente, Senhor, que tão facilmente é levada para longe, que nessa hora ela possa ser trazida à disciplina diante de Tua palavra, para que juntos possamos ouvir até o fim aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem dado, por Tua boa palavra, perfeita, pontual. Obrigado, Senhor, por Teu Espírito que foi dado a nós. Somente por meio de Teu Espírito podemos, por revelação, tocar as realidades de Tua palavra. Estamos diante de uma carta tão rica, Senhor, que faltam-nos às vezes palavras, faltam-nos às vezes capacidade para expressar com exatidão tudo aquilo que está aqui. Então nós Te pedimos, ó bendito Espírito Santo, que o Senhor nos guie a toda a verdade, que o Senhor nessa noite nos dê testemunho em nosso homem interior a respeito de Teu Filho, o nosso Senhor Jesus, que revele Tua palavra a nós, Senhor, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Nós carecemos disso, Senhor. Fala a todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós vamos dar mais um passo na carta aos Hebreus. E eu acho que é o terceiro momento, né? Nós lemos inicialmente Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4 e Hebreus 13, verso 22. Acredito que seja o terceiro momento que nós estamos ao redor dessa preciosa carta. E nós não fizemos muita coisa no sentido de progresso ainda dentro da carta mesmo, mas certamente o Senhor já nos tem falado, né? Compreendendo, irmãos, a riqueza, o valor dessa carta, eu ainda não posso entrar expondo ela sem antes colocar algumas coisas. Então estive diante do Senhor para ver como faria isso, qual seria a maneira que ajudaria mais os irmãos, né, para facilitar na compreensão, na absorção do conteúdo também da carta, porque, irmãos, envolve esforço, né? Envolve esforço também de estarmos diante da palavra, de cavarmos, né, de meditarmos. As coisas não caem de maneira automática, né?
E nós estamos diante de uma carta que tem muitos ângulos de abordagem, muitas maneiras de ser vista. Então, de fato, nós estamos diante de uma riqueza que é difícil para eu também estar aqui expondo aos irmãos, e creio que também para os irmãos, às vezes, tanta informação ao mesmo tempo também se torna algo difícil também, né? Todos nós temos nossas rotinas e tudo mais, enfim. Meditando tudo isso diante do Senhor, eu compreendi nessa noite fazer um teste, né? Se não sair como planejado, os irmãos me perdoem, mas eu tentei facilitar ao máximo para que ninguém fique para trás, todo mundo possa caminhar junto. Então, para isso, nessa noite, nós vamos nos ocupar com algumas abordagens da carta aos Hebreus. Esse será o título da mensagem de hoje. Algumas abordagens, algumas considerações que nós temos para fazer de maneira panorâmica ainda dentro dessa carta, para que no próximo momento ou no outro, dependendo de como nós conseguirmos progredir nessa noite, a gente possa entrar então expondo, assim como fizemos com a carta de Tiago, versículo após versículo. Mas eu entendo, irmãos, que é muito importante que eu coloque essa visão panorâmica da carta, para os irmãos poderem juntar depois as peças do quebra-cabeça. Porque a mensagem de Hebreus, por exemplo, não consta apenas no capítulo 1, elas são 13 capítulos, e eles estão ligados. Lembra quando nós estudamos Tiago, que nós falamos que os versículos eles são sucessivos e a linha do Espírito é inquebrável? Né? Lembra que eu falei isso, irmãos? Alguns não viram isso em Tiago, e alguns infelizmente fazem isso também com as escrituras em outras porções, não veem a ideia do Espírito por toda a carta, né? Infelizmente nesse aspecto, às vezes a divisão de capítulos também nos atrapalha, que a gente não consegue ver todo o quebra-cabeça montado, porque quando o Espírito deu a carta, ele deu ela de maneira integral, né? Os 13 capítulos ali que não existia capítulos, né? Ela deu aquilo dali de maneira integral, como uma mensagem só. Enfim, então, tendo todo esse encargo, eu compreendi de montar, serão 4 ou 5 slides no máximo, só que possui muitas informações nesses slides. Então, por isso que eu coloquei nos slides, que aí os irmãos podem ir, então já dou essa liberdade para os irmãos, podem ir anotando na medida que eu for falando. Isso vai ficar registrado no áudio, mas os irmãos terão à disposição aqui, projetado, para que possam tomar nota e fazer seus estudos pessoais, tá bom? Então aí pode projetar aqui, fazendo o favor. Então nós vamos fazer 3 abordagens da carta aos Hebreus. A primeira abordagem, essa que consta, não vou ficar olhando para lá, porque eu tenho o mesmo esboço aqui, os irmãos podem ir tomando nota assim que conforme desejar. Então nós vamos fazer 3 abordagens da carta aos Hebreus, para que os irmãos vejam o valor do conteúdo que nós temos diante de nós, irmãos. A primeira abordagem, ela consta aí no capítulo 3, eu preciso que os irmãos abram comigo no capítulo 3, verso 1, dois ofícios, 2 funções que são plenamente cumpridas ou exercidas pelo nosso Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 3, verso 1: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então essas 2 funções aí, a primeira função, o apóstolo, e a segunda função, o sumo sacerdote, são as 2 funções que dividirão a epístola ou a carta em 2 partes, certo? Conforme está projetado. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 13, nós temos a função do apóstolo, o nosso Senhor Jesus como nosso apóstolo, o apóstolo da nossa confissão. E o que significa a palavra apóstolo? Significa o enviado. Então, como apóstolo, ele é o enviado da parte de Deus a nós para realizar uma obra. Então, conforme está projetado, o foco está numa obra consumada, na obra do Calvário, na obra que o nosso Senhor Jesus realizou de uma vez por todas como o nosso apóstolo. Aquele que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ele caminha até a cruz. Lucas vai registrar isso muito bem claro, de que ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e executar e cumprir a vontade do Pai, que incluía a cruz. Então ele vai e realiza uma obra consumada, eterna, perfeita, conforme a carta aos Hebreus nos diz, uma vez por todas. Essa é a obra do apóstolo. Então, quanto ao apostolado, quanto ao apóstolo, essa função do apóstolo, nós temos então do que compete desde a encarnação até a ascensão e glorificação do nosso Senhor, certo? Então, como apóstolo, nesses 4 primeiros capítulos, capítulo 1, verso 1 a 4, 13, os irmãos vão encontrar o foco
na encarnação e na obra cumprida no Calvário pelo nosso Senhor Jesus. Então, esse seria o conteúdo desses capítulos. A segunda parte vai do capítulo 4, verso 14, e olha que tremendo, irmãos. Olhem comigo o que está escrito aí no capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está entendendo, irmão? Ele veio então como o apóstolo, realizou essa obra na terra com um impacto no céu, com um impacto eterno. A obra do Calvário não foi apenas uma obra aqui na terra, irmãos, foi uma obra realizada na presença de Deus, com eficácia eterna. Não há necessidade de repetirmos ritos, não há necessidade de novo de expormos o Senhor à vergonha. Ele já realizou uma obra eterna e perfeita. O sangue do nosso Senhor é suficiente. Ele responde plenamente à justiça, à santidade de Deus. Essa é a obra que ele realizou como apóstolo. Mas quando ele é assunto aos céus, lembra? Da encarnação até a ascensão e entronização. Quando ele é assunto aos céus, então é como se, ele ainda continua sendo as duas funções, mas é como se ele tivesse assumido agora uma outra função. E qual é essa função? A função do nosso grande sumo sacerdote. Então Jesus, por isso o foco aí na humanidade, esse homem, esse varão aprovado por Deus, como diz Pedro no capítulo 2 de Atos, ele caminha uma vida perfeita, aprovada, morre, é retirado da morte, porque a morte não poderia retê-lo, era impossível que ele fosse retido pela morte, porque não havia nele pecado nenhum. Então ele é assunto aos céus. Agora ele leva consigo toda essa experiência humana com ele. E quem está sentado no trono dos céus hoje? O nosso homem, sumo sacerdote, o nosso bendito Senhor Jesus. E agora ele está realizando uma obra também lá, só que essa obra é uma obra contínua, ou seja, nesse momento, irmão e irmã, ele está realizando uma obra a favor do seu povo. Sabe qual é essa obra? A obra de intercessão. Há alguém intercedendo por nós. É por isso que nós não desfalecemos em nossa carreira cristã. Você está entendendo, irmão? Então, agora ele está realizando uma obra no céu com um impacto na terra, ou seja, com um impacto em nós. É como o Senhor dizendo para Pedro: Pedro, Satanás quis peneirar você, eu roguei por ti. Há alguém nesse momento rogando por nós. O mundo não tem participação na intercessão do nosso Senhor. Irmão, você está entendendo que toda a força, toda a eficácia, todo o valor da intercessão do nosso Senhor é a favor do seu povo. Eu não sei se você entende a intensidade disso, irmão, o valor disso, de você saber que hoje, quando você olhar para o céu pela fé, você vai compreender que há alguém assentado no trono, realizando um trabalho sacerdotal de intercessão por nós. Tremendo, irmãos. A carta aos Hebreus é uma pérola, tremenda, maravilhosa, com peculiaridades que só ela tem, nenhuma outra. Outros textos do Novo Testamento vai fazer alusão ao sumo sacerdote, mas é a carta aos Hebreus que vai nos mostrar o que ele está fazendo hoje. E nós vamos entrar nessa sessão, irmãos. Eu estou apenas fazendo um panorama, tá? Então, olha o verso chave dessa sessão aí, capítulo 7, verso 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que verso tremendo, irmão. Esse é o coração da carta aos Hebreus. Há um sumo sacerdote que vive para interceder por nós, e é por isso que ele pode salvar totalmente. Nada vai ser perdido. Essa tão grande salvação, né? Tremendo, tremendo, irmãos. Então,
agora nós podemos passar para a próxima divisão. Nós vamos à segunda abordagem. Mas antes de você começar a copiar, deixa eu colocar uma nota aqui importante, para que você visualize depois dentro do esboço que a gente vai colocar aqui. Irmãos, preste atenção e talvez tome nota nisso, porque não está ali. E seria interessante dentro do que eu vou falar agora. Se você prestar atenção nessa divisão, do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18, isso não está ali. Estou repetindo aí para os irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18, nós temos a primeira carta. Essa é uma outra forma de abordar. A primeira parte da carta. E essa primeira parte é a seção doutrinária. Vou repetir. Do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18, você tem a doutrina, o ensino da carta aos Hebreus. Certo? Eu vou explicar por que isso é importante. Agora, a partir do capítulo 10, verso 19, até o final da carta, capítulo 10, verso 19, até o final da carta, você vai ter a seção que nós podemos chamar de prática, certo? Isso é muito importante. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, 18, a seção doutrinária. Do capítulo 10, 19 até o final, a seção prática. Qual é a nota predominante dessa primeira seção doutrinária? Primeira seção aí que eu acabei de dizer. Ela nos apresenta o Filho de Deus, que é o mediador da superior aliança. Vai tomando nota disso. O Filho de Deus, que é mediador de uma superior aliança. Já a segunda seção, que é a prática, que eu acabei de dizer para os irmãos, o tema dessa seção é uma vida no poder da grande salvação. Uma vida no poder da grande salvação. Por que o João está falando isso? O que isso tem a ver com esse esboço que nós vamos entrar agora? Irmãos, as Escrituras respeitam uma ordem clara. E qual é essa ordem? Eu vou usar ela como exemplo na carta de Tiago que nós já estudamos. Qual é a ordem clara no ensino? Que toca as nossas vidas. Veja como isso vai ser tão prático para nós, irmãos. Qual é o primeiro passo para que algo seja feito em nós? O acolhimento da palavra, que envolve a doutrina, certo? Então a primeira parte da carta se ocupa com isso, com as glórias do nosso Senhor Jesus, porque é contemplando que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Irmãos, por que isso é importante? Se você inverter essa ordem, se você colocar a prática antes da doutrina, você nunca vai ter vida. A prática não cria a vida, é a vida que produz a prática. Então nós estamos falando de uma coisa essencial na vida cristã. Se nós não somos um povo que contempla o nosso Senhor Jesus, nunca vai haver realidade de vida, nem interior em nós, nem exterior através de nós, certo? Então essa primeira grande sessão, até o capítulo 10, verso 18, se ocupa com as glórias de Cristo. Porque lembra da carta de Tiago? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A primeira relação, irmãos, é com o ouvir, é com a doutrina, é com o aprendizado, é com o acolhimento da palavra. Então, tendo acolhido a palavra, algo será feito em nós. O acolhimento da palavra não tem relação em primeiro lugar com o outro. A relação do acolhimento da palavra primeiro é conosco. E a carta aos Hebreus respeita essa ordem também. O acolhimento da palavra, ela realiza algo em nós, e então nós entramos na sessão prática, que tem relação com o outro também. Isso é uma coisa que parece elementar, mas nós ainda continuamos com dificuldade a respeito disso. Então preste atenção nisso, irmãos. Doutrina e prática, o Espírito sempre vai trabalhar assim, o ensino e a prática, a resposta àquele ensino, a resposta à luz recebida, tá bom? Então agora nós vamos a essa segunda abordagem. Essa é a abordagem mais detalhada, irmãos. Então eu preciso que os irmãos tenham um pouco de foco mesmo. Sei que é um trabalho árduo, né? No próximo momento, quando nós terminarmos essas abordagens aí, nós vamos entrar expondo com calma, mas eu preciso fazer essa tarefa, né? Eu creio que nós temos capacidade de suportar isso para que possamos avançar em compreensão da carta. Então a segunda abordagem, nós vamos fazer um panorama completo da carta. E esse panorama, ele é composto pelo tema da epístola, 12 sessões de ensinos que você encontra dentro da carta, cada sessão com uma ênfase, e 5 advertências, certo? Então, um tema, 12 sessões de ensinos
e 5 advertências. E eu vou precisar citá-las conforme está apresentado para que fique registrado no áudio. Então, primeira divisão dentro dessa segunda abordagem, nós temos o tema da epístola. E qual é o tema da epístola? A glória do Filho em sua pessoa e obra. Isso está no capítulo 1, versos de 1 a 3. Irmãos, toda a carta aos Hebreus repousa sobre esse tema: as glórias de Cristo. Esse é o assunto primaz da carta, o mais fundamental. Quando nós estudamos Tiago, nós colocamos o assunto da aprovação e dissemos que sobre a aprovação ali, sobre o assunto da aprovação, todos os demais assuntos foram construídos. Aqui na carta aos Hebreus é sobre a realidade da contemplação das glórias de Cristo que todos os demais assuntos da carta são desenrolados. Nós vamos encontrar aí 7 glórias de Cristo. Nós vamos estudar uma por uma e meditar aos pés do Senhor. Então, primeira aí divisão, o tema da epístola, a glória do Filho em sua pessoa e obra. A segunda divisão, aí entra a primeira sessão de ensino doutrinário, tá? Porque o tema é algo à parte, é a base da carta toda. A primeira sessão, então, nós temos o Filho superior aos anjos. Isso está descrito aí, do capítulo 1, verso 4, até o versículo 14, do mesmo capítulo. Depois nós vamos entender por que essa relação com os anjos aí também. Nós vamos entrar de uma maneira bem calma e profunda nessas relações. Logo após esse ensino, nós temos a primeira advertência da carta aos Hebreus. E se relaciona com o quê? Olha qual é a primeira advertência da carta, irmãos. A primeira: apegar-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso está no capítulo 2, versos de 1 a 4. Irmãos, olha, o ensino foi dado, certo? O ensino foi até aí, o capítulo 1, verso 1 até o verso 14. Agora o Espírito demanda uma resposta, porque sempre a salvação é assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vós tanto querer como efetuar. Então o Senhor faz um movimento e Ele aguarda uma resposta. Por que que muitas vezes nós não avançamos na nossa carreira cristã? Porque não há resposta. O Senhor dá ensino, o povo não responde. O Senhor dá ensino, o povo não responde. O Senhor dá ensino. Então o abismo vai crescendo, como já dissemos em outro momento. A primeira coisa demandada para a carta do progresso cristão, que é a carta aos Hebreus, a primeira coisa demandada: apegue-se às verdades que você tem ouvido. Sem isso, irmão, acabou o progresso. Sem isso, irmãos, não tem jeito. E os irmãos vão ver que depois há um quadro. Quando nós não vamos respondendo, à luz dada, há um quadro de apostasia desenhado na carta. Aí a gente fala assim: nossa, o irmão hoje está lá no mundo, está indiferente com as coisas espirituais. Irmão, não começou assim. Ele não foi daquele estágio do dia para a noite. Ele começou aqui, quando ele deixou de se apegar ao que ele estava ouvindo. Preste atenção, porque isso é muito importante. É aqui que começa a gradativamente nos afastarmos da realidade espiritual que o Senhor tem demandado de nós. Apegar-se com firmeza. Então a primeira pergunta que os irmãos e eu temos que fazer nessa noite é: eu tenho me apegado àquilo que tenho ouvido da parte do Senhor? Ou está escapando por entre os dedos? Ou eu sou como um saquetel furado? Coloca dentro, o Senhor vai colocando, mas vai vazando, nada fica. Aí a gente olha para a prática e vai medir essas coisas na prática. Ah não, eu tenho que mudar a forma de fazer isso e aquilo. Não, irmão. É porque a gente está rodeado de palavra e não está ouvindo verdadeiramente. Quando a palavra realmente é acolhida, quando a palavra realmente você se apega a ela, algo acontece. Esse processo acontece de dentro para fora. A vida produz algo, irmãos, não tem como. Compreende? E aí a gente quer mudar a forma, a gente quer um outro mecanismo de fazer as coisas. Não, vou mudar isso e aquilo. Irmão, mude se você não estiver se apegando à palavra. Então você tem que mudar aí. Volte-se para a palavra e acolha a palavra, porque é aí que está o processo do avanço cristão. O amor, as boas obras, essas relações é lá no final. Muito importante. Muitos irmãos vão ver o valor que isso tem. Mas não é agora. Certo? Quarto ponto. Nós temos a segunda sessão doutrinária. E qual o assunto dessa sessão? Jesus, mesmo em sua humilhação como homem, é superior aos anjos
e também vemos nessa sessão a razão da sua humilhação. A mesmo que a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, aquele que se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, etc. Nós vamos entrar nessa sessão também. Ela vai do capítulo 2, versos 5 a 18. Terceira sessão, quinto ponto aí. Cristo Jesus superior a Moisés. Isso está no capítulo 3, versos 1 a 6. Logo após esse outro ensino doutrinário, nós temos a segunda advertência. Qual é o assunto da segunda advertência? Não falhar em entrar no descanso de Deus. Isso está no capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 3. Agora preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção. Por que que nós falhamos em entrar no descanso? Qual foi o assunto da primeira advertência? Porque não nos apegamos às verdades ouvidas. Esse é o motivo da falha em entrarmos no descanso. Qual foi o motivo da falha do povo de Israel não entrar na terra e possuí-la, a primeira geração? Não se apegar à palavra de Deus. Essas coisas foram deixadas para nós como exemplo, diz 1 Coríntios capítulo 10. E a gente olha aquelas histórias e vê aquelas coisas tão distantes de nós. Irmãos, são princípios imutáveis. O Senhor está tratando conosco uma geração tão dura e tão difícil como era aquela geração do deserto. A gente olha aquele povo e fala, nossa, olha como esse povo respondeu, vendo tanta coisa. Irmão, nós estamos vendo coisas muito superiores. Que aquele povo viu coluna de fogo, viu nuvem e tal. Nós estamos vendo a revelação do Filho de Deus. Aquele que é a palavra final, absoluta, completa, plena. Todos os profetas olhavam para frente e queriam ver esse Filho. Nós já estamos vivendo na iminência de sua segunda vinda. E somos um povo incrédulo, um povo que não acolhe a palavra, um povo que não tem colocado o pé na terra e entrado nas riquezas de Cristo. O que você me diz, irmão? Você acha mesmo que em essência nós somos diferentes daquele povo? Irmãos, nós somos tão duros em nossa serviço, irmãos. O Senhor tem que nos colocar nos processos aí que só Jesus mesmo. É difícil. E sofremos tanto, batemos cabeça para um lado e para o outro. Por quê, irmãos? Porque não acolhemos a palavra. O sofrimento é uma medida emergencial, porque não tem tido ouvidos. O Senhor não tem ouvidos para o seu povo, no seu povo, entre o seu povo. Então vem o sofrimento para de alguma maneira, opa, eu preciso me voltar, porque parece que quando a gente está sofrendo, a gente se volta para Deus, né? Só quando está sofrendo, né? Quando o nosso ninho está confortável, a gente parece que as coisas vão se tornando assim, né? Deixa para lá. Enfim, irmãos, quando falhamos no apegar-se à palavra, nós falhamos em entrar no descanso. É nessa sessão aí que está, que a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, ela entra lá, faz separação, alma e espírito, juntos, medulas e tal. Capítulo 4, é nessa sessão, mostrando a importância da palavra. Irmãos, reveja o processo a partir daí, não no final. Reveja a partir daí. Aí você fala assim, mas irmão, nós estamos ouvindo a palavra por 11 anos. Não sei se estamos ouvindo. Estamos aqui. É diferente. Porque quando o Senhor ganha realmente o ouvido, irmão, é diferente, irmão. O processo é diferente. O processo é diferente. Mexe com as entranhas, mexe com o mais íntimo do nosso ser. Esquadrinha. Trata pensamentos, trata conduta, trata tudo, irmão, de dentro para fora. Porque quando o Senhor ele exortou os escribas e fariseus, ele não disse que a conduta, que o comportamento com o que era feito no exterior era descartável. Ele disse que eles tinham aquilo sem realidade interior. Esse é o ponto. Certo? Eles faziam um teatro, eles eram atores, queriam se mostrar santinhos por fora, mas dentro eram sepulcros caiados. Foi isso que o Senhor condenou. Agora o processo realizado em nós é um processo de dentro para fora. E também vai tocar as nossas condutas. O nosso falar, grande desafio que vimos em Tiago. Grande desafio. Estão entendendo, irmão? Então vamos continuar. Sétimo ponto aí. Nós temos a quarta sessão de ensino. E o tema é Jesus, o nosso sumo sacerdote superior a Arão. Isso vai do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 5, verso 10. Mais uma sessão de ensino. Logo após esse ensino, temos a terceira advertência. E essa advertência é uma advertência contra a indolência, contra a falta de progresso e contra a apostasia.
Isso vai do capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. É aí que é dito por muitos como a seção mais difícil da carta aos Hebreus, aí nesse capítulo 6, né? Aquele capítulo 6 ali que muitos fazem uma confusão. Nós vamos entrar nisso também. Próximo, quinta sessão. O nono ponto, né? Quinta sessão. Qual o tema? O novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está no capítulo 7, versos 1 a 28. Todo o capítulo 7. Irmãos, que personagem é esse Melquisedeque? Que personagem? Só aparece uma vez, irmãos. Mas deixou-nos algo assim, um tipo de Cristo tão tremendo. Nós vamos entrar nisso. Tenho certeza que será de muito ganho para nós, irmãos. Os irmãos veem essa relação de Melquisedeque, aquele rei de Salém, rei de paz, que apareceu lá para Abraão, antecipou-se ao rei que iria de encontro a ele e preparou o coração de Abraão, e por isso que Abraão respondeu corretamente ali. O Senhor faz essas antecipações conosco também hoje, irmãos, preparando-nos para que a gente não caia nas sutilezas do mundo. O Senhor sabe que já está vindo uma proposta ali, uma coisa que vai mexer com a gente, nosso coração não está preparado, o Senhor se antecipa com a sua palavra. Trata o nosso coração, filho, você não precisa disso, o caminho é esse daqui, não é aquele. Prepara o nosso coração e quando chega a aprovação nós estamos prontos para responder adequadamente. Mas não é mérito nosso, é porque o Senhor preparou o terreno antes, Ele veio e trabalhou, entendeu? É isso que esse Melquisedeque fez, mas nós vamos entrar nessas relações aí. Décimo ponto, que é a sexta sessão. O tema aí é o novo santuário e a nova aliança. Isso está no capítulo 8, versos de 1 a 13. Não vou comentar tudo, irmãos, senão a gente não avança. 11ª divisão aí é a sétima sessão doutrinária, e o tema aí é o poder do sangue de Cristo para inaugurar o novo santuário e a nova aliança. Isso está no capítulo 9, versos de 1 a 28. Irmãos, como que nós podemos entrar lá? Porque às vezes a gente fica medindo a nossa temperatura espiritual, olhando para nós, eu não mereço. Irmão, nós entramos pelo sangue. É o sangue que nos possibilita entrar. É o sangue que responde. Compreende? É o valor e o poder do sangue. Quando nós entrarmos nessa sessão e nós vermos isso, vai ser de ajuda para corações que ainda se sacodem com essas coisas. E nós precisamos ser ganho e segurança com isso. Mas repito, há coisas que a carta aos Hebreus, irmãos, é a carta mais séria do Novo Testamento. Ela vai nos mostrar que nem tudo nós podemos ter como certo, tá? Há exortações e avisos para nós que nenhum outro escrito faz. Então é uma carta muito séria, mas ela vai balanceando isso com a segurança que nós temos em Cristo, com o valor do sangue, porque assim é o Senhor, sim o Senhor faz conosco, certo? Então, eu falei da sexta sessão, né? Não, da sétima. Isso, então, agora nós vamos para a oitava sessão. Já está aí? Oitava sessão. O tema aí é o novo caminho para entrar no Santo dos Santos. Isso está no capítulo 10, versos de 1 a 18. Irmãos, a carta aos Hebreus ela faz um convite para a gente entrar nesse Santo dos Santos, essa presença de Deus ali, não só entrar e sair, mas permanecer ali. Com todos os nossos afazeres, com tudo que temos que permanecer no Santo dos Santos. Porque há alguém que entrou lá por nós, que é o nosso representante. Nós entramos com ele naquele lugar e podemos permanecer ali, descansados, desfrutando da presença de Deus, mesmo com dias e tarefas para se fazer aí aos montes. Entende? Isso é tremendo também, irmãos. Está no capítulo 10, versos de 1 a 18. Depois, a nona sessão, a vida no Santo dos Santos. Isso está no capítulo 10, versos 19 a 25. Agora chegamos, veja, teve várias sessões de ensino, né? Por quê? Porque agora, irmãos, as advertências estão chegando no fim. Essa é a quarta advertência, o negócio está muito sério aqui, no progresso de advertência. Depois vai ter outro quadro aí, os irmãos vão ver. No progresso de advertência nós estamos na quarta, são 5. Olha a seriedade dessa quarta advertência. Essa quarta advertência é para aqueles, ou a respeito daqueles que pecam deliberadamente e retrocedem. Uma vida em pecado voluntário, certo? O Senhor lança a luz, não há arrependimento, não volta atrás, não. Continua pecando, continua com os mesmos atos. Nós vamos ver as consequências disso, tá, irmãos? Há consequências. Nós precisamos entender isso. O povo do Senhor hoje
perdeu a visão do reino, da disciplina, da educação da paz do Senhor e infelizmente caíram numa graça barata, numa graça leviana. As Escrituras não tratam assim as coisas. Há palavras sérias para nós que pertencemos ao Senhor, sérias, com muitas consequências. Então isso está no capítulo 10, versos 26 a 39. Depois entramos na 10ª sessão, e essa sessão diz respeito à plenitude da fé. Esse é aquele capítulo da fé, da galeria da fé lá, capítulo 11, versos de 1 a 40. A próxima sessão, a 11ª sessão doutrinária, o tema é a paciência da esperança. Isso está no capítulo 12, versos de 1 a 13. E agora chegamos à última advertência, o último grau de advertência dado pelo Espírito aqui nessa carta. A 5ª advertência. Logo após esse ensino nós temos a 5ª advertência. E qual é o conteúdo? Tende cuidado, não rejeiteis o Filho de Deus. Isso está no capítulo 12, versos 14 a 29. E aí terminamos com a 12ª sessão doutrinária. Agora chegamos à sessão. Qual que é a sessão que está escrita aí, irmãos? O amor e as boas obras. Agora. Ela não poderia ser colocada lá no início. Há um processo. Bem, agora nós temos o amor e as boas obras. Isso está no capítulo 13, versos 1 a 25. Mas agora vamos para o outro lado. Alguns excluiriam o amor e as boas obras, como se não tivesse importância nenhuma. Tem muita importância. Então nós nem colocamos numa ordem devida e nem descartamos, como muitos fazem, certo? Nós precisamos ver conforme as Escrituras nos apresentam. Os irmãos vão ver as relações que tem aqui na carta do amor e das boas obras e as implicações disso, porque no pano de fundo da carta nós temos a herança, nós temos a recompensa. Nós vamos tratar disso talvez de uma forma que há de aprofundar um pouco mais esses temas. O Senhor há de nos conceder graça. E agora, irmãos, sei que o trabalho está árduo, né? Mas é a 3ª e última abordagem da carta que eu quero fazer com os irmãos nessa noite, tá? Nós temos um tempinho ainda à frente. A última abordagem da carta, eu quero que os irmãos visualizem as 5 exortações da carta aos Hebreus. Talvez alguns tenham esse quadro, mas eu acrescentei alguns endereços ali, tudo mais, que podem ser complementados aí também. Irmãos, por que eu coloquei à parte as exortações da carta aos Hebreus? Lembra no capítulo 13, verso 22? O que diz lá? Rogo-vos que suporteis a presente palavra de exortação. Certo? Então todo o conteúdo da carta, e aqui é tremendo, porque como se o Espírito estivesse considerando até mesmo o ensino como exortativo. Ele estivesse dizendo assim, todo o conteúdo, porque o ensino, irmãos, quando nós vamos recebendo o ensino, ele vai nos exortando. Você entende como na mente do Espírito, ao dar isso, ele não separa o ensino e a exortação? A gente ainda faz essa dicotomia, mas na verdade, na medida que nós estamos recebendo o ensino, esse mesmo ensino está exortando, está corrigindo, de dentro para fora. Então é como se o Espírito estivesse dizendo assim, ó, tudo que eu escrevi é uma presente palavra de exortação. Mas para que nós tenhamos uma visão adequada, faça essas divisões. Então, irmãos, isso daí que os irmãos têm diante de vocês é de um valor riquíssimo, se considerado à luz das Escrituras. Se os irmãos tomar realmente a palavra, com isso que está sendo passado, ler, reler, ler, reler, ler, reler, será de muito ganho. Muito ganho. Estou falando por experiência própria, que tenho também me exercitado nisso. É uma tarefa, irmãos, de exercitarmos, porque o alimento sólido é para aqueles que exercitam as faculdades. Quando nós não exercitamos as faculdades, nós vamos ficando meio que demente, né, irmão? Não conseguimos responder, não conseguimos aprender. Aí alguém traz um conteúdo um pouquinho mais profundo na palavra, a gente fica assim, né, como que voando, porque não exercita as faculdades durante a semana, irmão. Se não exercita as faculdades durante a semana, as faculdades do nosso espírito, da nossa alma, né, do nosso corpo, não exercita diante do Senhor, você quer chegar aqui e receber uma mensagem pronta, e não mastiga aquilo durante a semana, irmãos, é de pouco valor nesse sentido. Tem que haver um exercício. Lembra do que Spurgeon uma vez respondeu? Qual o segredo da sua vida espiritual? Suor. Então envolve isso também. Aí a revelação do Espírito, porque o Espírito está ansioso, vamos dizer assim, né? Por dar revelação, se encontra com o desejo do coração em estar ali cavando a palavra, e o Senhor dá, irmãos. O Senhor dá. Então não perca isso não.
Então, nós vamos citar também essas exortações aí. Eu quero que os irmãos vejam o seguinte, preste atenção. Há progresso em cada uma dessas colunas. Progresso. Então, veja cada uma dessas colunas como estágios, progressos. Os irmãos vão perceber isso, tá? Então, a primeira exortação da carta está no capítulo 2, versos de 1 a 4. E o pano de fundo dessa primeira exortação é o Sinai e o Calvário. Aí o texto referencial, não vou citar os textos referenciais, porque está aí na tabela, os irmãos podem ver. Então, o Sinai e o Calvário. Então, veja, o autor vai contrastar aquele cenário do Antigo Testamento, do Sinai, com a obra do Calvário. E vai contrastar isso e mostrar como nós temos uma responsabilidade muito maior, muito mais séria. E nós precisamos prestar atenção nisso. Então nós temos, qual o primeiro pecado envolvido aí? É aí que começa, irmãos, a negligência. A negligência. O que é a negligência, irmãos? Começa a se escapar, vamos dizer assim, não toda a palavra, detalhes importantes da palavra se escapam. A gente pega só uma parte, o restante vai se escapando. Pequenas negligências, começa aí, certo? Esse é o primeiro pecado. Qual é o privilégio envolvido? Veja, você tem um pecado envolvido, você tem um privilégio envolvido, então você vai ter uma advertência, porque o privilégio é alto, irmão. O privilégio é alto, então a advertência também tem que ser séria. Então qual é o privilégio envolvido? Uma tão grande salvação. Nós vamos entrar nisso depois. E qual é a primeira advertência? Vamos ler as advertências pelo menos. Olha o capítulo 2, verso 1 aí comigo na Bíblia, irmãos. Por esta razão, ou seja, baseado no que foi ouvido, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa é a primeira advertência da carta. Segunda exortação, capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13. E qual é o pano de fundo aí? É justamente a relação que nós já citamos, o deserto e Canaã, o povo do deserto e a entrada da terra de Canaã. E vai aplicar isso também a nós, irmãos, porque tudo foi deixado para o nosso ensino, tá? Então, o deserto e Canaã. Qual é o pecado envolvido? Veja, começou como? Com negligência, pequenas coisinhas. Qual é o próximo estágio agora? Incredulidade. Eu não creio no que está sendo falado. Eu não creio no que eu estou recebendo lá do Senhor. Não creio. E quando você não crê, você não faz o que, irmão? O que acontece com quem não crê? Não obedece. Não é isso? Porque toda desobediência é incredulidade. Capítulo 3. Você está entendendo? Aí a gente fala assim, não, tem que... Não, irmão. Volta no processo. É lá que começou. É lá que tem que retornar com uma atitude de coração diante do Senhor diferente. Então, qual que é? Incredulidade. Irmãos, a gente acha que incredulidade é um assunto só para quem não crê no Senhor, é um assunto distante de nós. Não, irmãos, nós podemos estar aqui com o coração cheio de incredulidade. Que coisa terrível, irmãos. E não obedecemos e não avançamos na nossa carreira. Qual é o privilégio envolvido? A nossa vocação celestial. O texto que nós já lemos, somos participantes de uma vocação, de um chamamento celestial. Somos companheiros de Cristo, irmãos. Há algo para o que fomos chamados. Veja, privilégio. Qual é a advertência? Capítulo 3, verso 8. Olha comigo, irmãos. Verso 7 e 8, vamos colocar aí. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Usando como pano de fundo o deserto, ele vai dizer hoje, com letra maiúscula. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Sério, né, irmãos? Terceira exortação da carta, capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. Qual é o pano de fundo aí dessa exortação? Nós vamos entrar depois, tá, irmãos? Com calma. Canaã e os seus frutos. Qual é o pecado envolvido? Opa, olha agora. Começou com negligência, pequenas coisinhas.
Passamos por um coração incrédulo que não obedece, fica naquelas coisas ali, naqueles impasses. Eu nem vou para lá, mas também não obedeço aqui. Eu nem tenho coragem de me afastar muito, mas eu estou aqui, mas não concordo, não vou obedecer isso aí não. Você está entendendo? É aí que começou. Aí esse negócio vai aflorando, irmãos, essa coisa dentro de nós. E agora qual é o estágio? A apostasia. O fulano, o irmão lá apostatou da fé, né? Do nada, né? Não foi do nada, irmão. Não foi do nada. Quando nós não vamos respondendo ao Senhor, como já dissemos tantas vezes, nós vamos perdendo a capacidade de ir após o Senhor. E aí nós vamos indo para longe do Senhor, né? Colocar-se à beira do caminho. Veja, mas ainda não é o último estágio. Não é o último estágio. Então, há esperança. Há esperança para quem está nessa rota de declínio. Há esperança. Há caminho para retornar, irmãos. Ouça com muito amor. Não leve essa palavra como algo que, vou ouvir ali e acabou. Não, irmãos, nosso coração precisa ser esquadrinhado verdadeiramente diante do Senhor. Qual é o privilégio envolvido? Vamos ao capítulo 6, verso 1. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, qual é o privilégio envolvido aí? A maturidade, que é chamado de perfeição também na Bíblia. Perfeição não é ausência de pecado, irmãos. É progresso, é avanço. É quando Cristo vai sendo formado em nós. Como que esse processo acontece, irmão? Se apegando à palavra. Veja, irmão, não mistifica o processo. Nós falamos isso em Tiago, e infelizmente muito do que ouvimos em Tiago já esquecemos. Não mistifica o processo é simples, mas é tão difícil de manter em constância diante do Senhor, não é mesmo? Outras coisas tomam o lugar disso nas nossas vidas e substituem, irmão, infelizmente. E Satanás sabe muito bem como fazer isso. Ele sabe muito bem como lançar essa isca. Encontra um correspondente em nós, o mundo vem, esse correspondente, lembra quando nós vimos Tiago isso? O mundo coloca a isquinha do lado de fora e a gente sai da tocazinha ali, e vamos lá. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Não mistifiquemos o processo. A palavra de Deus é muito clara. Qual é, então, a advertência? Não lançarmos de novo a base. Não voltarmos para a base, para questões passadas. Não vamos entrar nisso, irmãos. Porque a carta é uma carta de progresso, nós precisamos avançar. Irmãos, o progresso para nós como Assembleia não acabou, não. O Senhor tem muito mais para dar para nós. Ele tem muito mais para revelar-se a nós. Você crê nisso, irmão? Que às vezes parece, irmãos, nós caímos já sabemos tudo, já conhecemos tudo. Essa coisa, de familiaridade com as verdades, isso é o pior estágio que tem, irmão. Pior estágio, quando as verdades se tornam comuns, familiares. Aí eu venho, de novo ouvir isso aí e tal. Não, irmão, o Senhor tem muito mais para revelar na palavra para nós. Se você perguntar a irmãos que estão caminhando há 40 anos, eles vão dizer para vocês, tem muito mais para nós também recebermos. Estamos aqui há 40 anos, mas o Senhor não deu, é só a pontinha do iceberg ainda. Tem muito mais para nós vermos, irmãos. Mas lembre-se, o que o Senhor deseja revelar é para relacionamento, então deve haver uma resposta para nós. O Senhor deseja ter relação com o seu povo. É a quarta, Capítulo 10, versos 26 a 39, é a quarta exortação. Qual é o pano de fundo dessa carta, dessa exortação? O Santo dos Santos. Qual é o pecado envolvido? Qual que é o estágio agora de pecado? Fala, irmão, está escrito aí. Pecado voluntário. Isso aí. Qual que é o processo agora, irmão? Uma vida que permanece ali, pecando voluntariamente. Olha os estágios, irmão. Que seriedade o negócio. É sério demais, irmão. Qual é o privilégio envolvido aí? A vida no Santíssimo. E qual é a advertência? Vamos lá ao capítulo 10, verso 35. Olha aqui a advertência para nós, olha com que ela vem acompanhada, irmãos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem
Não fala galardão só. Ela tem grande galardão. Tremendo, irmãos. Uma tremenda palavra para aqueles que estão em pecado voluntário. Uma tremenda palavra para nós. Mas ainda não é o último estágio. Continuo dizendo, há esperança. Há caminho de retorno para refazermos esse processo. Irmãos, esse processo, ele é experimentado tanto por uma vida como por uma assembleia. Porque até mesmo uma coisa não está desligada da outra, irmãos. Às vezes a gente acha, não, a minha vida não tem isso, irmão. O que você faz, você deixa de fazer, como você age diante da palavra, como você não age. Isso tem um impacto corporativo. Isso tem um impacto. Tem a parte da resposta pessoal, mas, irmãos, de uma forma ou de outra, isso vai impactar todo o viver de uma assembleia. E aí a nossa responsabilidade é ampliada. E a Bíblia tem tanto para nos dizer sobre isso também, né? Vamos à última exortação, e aqui nós concluímos, graças a Deus, dentro do que tinha me proposto para essa noite. A quinta exortação, então, capítulo 12, versos 25 a 29. Qual é o pano de fundo aí dessa última exortação? A Nova Jerusalém e o Monte Sião. Qual é o pecado envolvido? A indiferença. E às vezes você tem na sua cabeça que o pecado voluntário não é o último estágio. Talvez na mente de alguns poderia ser uma vida que não vou pecar deliberadamente, voluntariamente. Não, ainda tem um estágio pior, a indiferença. Aí eu já não estou... Entende? Esse último estágio, irmãos, é um grande desafio para o Senhor realmente restaurar, não por conta do Senhor, por conta da própria pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Irmão, reveja hoje o processo. Reveja agora. Não deixa para amanhã. Reveja o processo nesse momento. Já em oração no Espírito aí. Senhor, fale comigo. Como está a minha vida? Eu estou nesses estágios, Senhor. Em qual estágio eu estou? O que o Senhor tem me falado? Reveja, irmão. Reúna isso com o falar do Senhor local que Ele nos tem dado aqui. Tudo que Ele nos tem dado. E realmente vá aos pés do Senhor, irmão. E eu faço o desafio nem para amanhã, irmão. Hoje. Se chegar em casa, tem um tempo diante do Senhor em oração. Faça isso, irmão. Tem um tempo de oração. Fecha. Não diria nem acompanhado com ninguém. Um tempo seu com o Senhor. Fecha a portinha do seu quarto e vá aos pés do Senhor. Com isso que você está ouvindo nessa noite. Qual é o privilégio envolvido aí, então? A herança no reino. Nós vamos tratar desse tema, irmãos. E eu digo para os irmãos, nós temos mais para receber a respeito da herança aqui na Carta aos Hebreus do que nós vimos em Tiago. Estou dizendo antecipadamente. Nós temos mais a receber. Como eu disse, porque os privilégios que nos são apresentados aqui são tremendos. Tremendos. Coisas que não podemos ter como certas, mas que podemos nos apropriar sim. Podemos responder ao Senhor sim e nos apropriarmos delas. Os irmãos vão ver que tremendo é. Nós vamos ver essa questão da recompensa. Tenho pedido muito ao Senhor que abra um pouquinho mais para nós. Não diria toda a luz, irmãos, eu digo um pouquinho mais. Porque, pelo que tenho meditado na Carta aos Hebreus, ela é mais rica do que Tiago nesse sentido. E veja que em Tiago nós falamos sobre coroa, lembra? Falamos sobre coroa, falamos sobre reino, falamos lá em Tiago. Hebreus tem mais para nos dar. Que fique registrado isso hoje. Para que quando nós entrarmos, irmãos, vão ver a força do que está escrito nessa carta. O Senhor nos ajude. E então nós concluímos com a última advertência. E nós vamos ler também no capítulo 12, versos 25 a 28. Ajudou, irmãos, deixar projetado? Foi mais fácil para acompanhar? Porque às vezes a gente tem que parar e citar de novo. E acaba que todo mundo perde um pouco nesse sentido, de não haver um progresso. Capítulo 12, veja o verso. Vamos ler do verso 25 a 28. Que é a última advertência para que nós possamos levar aos pés do Senhor nessa noite. Tende cuidado, não recuseis ao que falo. Como? Que forte, para a gente terminar essa noite, Tende cuidado, não recuseis ao que falo. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, de certa forma, como esse abalo realmente precisa vir sobre todas as coisas, viu? Esse cenário que está posto aí, que é dito cristão. Como o Senhor precisa sacudir toda essa parafernália, essa coisa que está colocada aí. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, veja, recebemos o reino, retenhamos a graça, pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo. Como? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vamos entrar nisso, essas palavras fortes, né? Então, irmãos, estejam preparados, tá? Já peço aos irmãos, estejamos juntos em oração pelo que nós temos recebido, não só na carta aos Hebreus, o irmão Eliezer tem também compartilhado conosco. Nós precisamos nos auxiliar em oração mútua, certo, irmãos? Há aspectos de batalha espiritual, sim, que muitos negligenciam. O Senhor também, em algum momento, há de trazer algo nesse sentido também, de algumas coisas que o Senhor já tem colocado no meu coração. Irmãos, oremos uns pelos outros, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem realmente para nós, em cada momento que nós nos reunimos. Nós estamos diante de um Deus vivo, de um Deus que continua falando, se revelando, numa proporção, numa realidade muito maior do que a que nós encontramos no Antigo Testamento, com os povos ali mostrados. Deus tem nos falado em um Filho. Esse é o falar pleno de Deus para nós. Possa o Senhor continuar falando a nós. Eu acredito que no próximo momento nós já vamos entrar na exposição da carta, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos a Ti, Senhor, que tome essas notas, que continue a trabalhar nossas vidas lá na pedreira, Senhor, distante. Trabalhe as nossas vidas como essas pedras ainda agudas, que ferem uns aos outros ainda, que precisam ser talhadas ali, ajustadas, a começar esse que aqui tem falado, Senhor. Que todo esse barulho seja feito lá fora, que nós possamos ser talhados por Tuas mãos, Senhor, mãos que não erram, mãos perfeitas, mãos que são aptas de ajustar as pedras para colocar elas justapostas e edificar para si uma casa. Ó Senhor, nenhum de nós temos essa capacidade, Senhor. Todos nós aqui temos nossas arestas que precisam ser aparadas, Senhor. Nos ajude nesse trabalhar. Que esse tempo dessa noite possa ser um tempo de reflexão aos Teus pés, Senhor, diante de tudo que ouvimos. Que não seja um estudo, Senhor. Não permita que se torne apenas um estudo, mas que de fato todos nós possamos ir, agora sim também como uma assembleia diante de Ti, Senhor, e ouvir o que o Senhor tem para nós, Senhor. Tudo que temos recebido, se temos respondido ao Senhor, ó bendito Espírito Santo, não nos permita ficar acomodados, Senhor. Não nos permita cair nesse último estágio de indiferença, Senhor. Interrompa as nossas vidas antes que isso aconteça, Senhor. Que nós possamos refazer o caminho, Senhor. Responder aquilo que o Senhor já nos tem dado há tanto tempo. Às vezes estamos parados há 5 anos no mesmo lugar, e o Senhor repetindo a mesma coisa, porque ainda não respondemos ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E ao mesmo tempo que digo tenha misericórdia, sei que o Senhor tem misericórdia. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude. Obrigado, porque ao olhar para o céu, há alguém que conhece o que é ser humano, um homem de dores, e que sabe o que é padecer, um homem que ao olhar para nós sabe o que significa ser tentado. Ó Senhor, obrigado por Teu trono de graça estabelecido para sempre. Bendito é o Senhor, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.